Você me fez lembrar, existe um supermercado, não vou falar o nome, mas que deixou um caixa para atender o idoso, né? E que ele possa conversar com o idoso. Você sabia disso? Não sabia. Verdade. Desconhecia. Eu achei interessante isso. Claro que quando o idoso vai a esses locais, o que acontece? Tem sempre um caixa, 2 caixas, não mais que isso, né? E às vezes demora muito o atendimento. Por quê? Ele conta uma história, Sim. ele conta o dinheirinho. E não estou falando do idoso de 60, estou falando do idoso de 80 anos, que é o segundo plano aí que a gente vai atrás para entender quando você tem os seus direitos com 60 e quando você tem os seus direitos com 80. Sim. É isso? Isso, é a prioridade da prioridade. Vocês sabiam disso? Então tem. Quem tem 80 anos tem uma prioridade a mais aí. E olha só que interessante, Maria Lúcia. Nós temos, nesse caso, por uma entidade particular, privada, o reconhecimento e o valor, muito mais do que isso, o acolhimento dessa pessoa. Verdade. Né? Acolhe não só o consumidor, porque ele está como um consumidor ali, consumindo, adquirindo um produto, mas também como ser humano, né? Como então, olhar para aquela pessoa, né? Não é diferenciar, mas é entender que esse público de mais idade precisa sim ter alguém que o acolha diferente, né? Que tenha aquele acolhimento assim mais saudável. Perfeito. Ele se sente seguro ao pagar, ao conversar, ao contar uma história. Isso é importante. Por que eu estou falando isso? Porque o próximo assunto agora nós vamos falar do idoso que trabalha. Perfeito. Aquele que tem condições ainda. Foi aposentado, mas quer continuar no trabalho. Esses idosos terão o mesmo direito que pela aposentadoria? Se tem alguma diferenciação desse sentido de estar aposentado e continuar trabalhando? Como o governo, como a justiça ou como a lei preserva isso? Certo. Não há nenhuma discriminação com relação ao fato do idoso estar aposentado, seja ele por questões de aposentadoria por tempo de contribuição, né, ou por idade, e estar trabalhando, né? Ao contrário, né, o Estatuto do Idoso, ele reconhece e preserva, né, esse indivíduo que adquiriu 60 anos. Então, o fato dele estar profissionalmente, economicamente ativo não segrega, né, não deixa de existir nenhum direito previsto no Estatuto do Idoso. Então, esse mesmo trabalhador idoso, ele continua gozando, né, se utilizando das mesmas prerrogativas e dos mesmos direitos previstos lá no Estatuto do Idoso. Quer dizer, todos nós temos direito de trabalhar até quando nós quisermos. Sem dúvida nenhuma. Aliás, o direito ao trabalho, né, é um princípio fundamental previsto na Constituição Federal, e você, independente ser ou não idoso, né, estar ou não na condição de idoso, não te retira esse direito de continuar exercendo sua atividade profissional, desenvolvendo claro. a economia sem problema nenhum. E eu acho que a bagagem que a gente tem durante a vida nos dá esse privilégio de ensinar outras pessoas ao trabalho, como servir ao patrão, né? Que esse dinheiro favorece a ele e a família dele. Isso é importante, gente, tá? E é saudável, né? Muito saudável. Agora me diz aí, doutor, com quantos anos a lei permite que o idoso tome suas decisões? Agora é um outro ponto. Vamos saber se o de 60 pode tomar decisão aí adoidado, né? Se o de 80 pode, como é que fica? Certo. Me permite, Maria Lúcia, voltar àquela brincadeira que eu fiz no começo, que idosos todos nós somos, né? Ou seremos. Sim. Né? Então, a partir do momento que o indivíduo adquire 18 anos, ele começa a gozar da plena capacidade civil, né? E é isso que a lei determina. A partir dos 18 anos, eu tenho o direito de manifestar as minhas intenções, as minhas opções perante a sociedade e a usufruir dos meus direitos. Não é a partir do momento que eu adquiro 60 anos que eu vou perder esta capacidade de eu manifestar os meus interesses, de eu optar pelas minhas escolhas. Então, o fato
da pessoa, do indivíduo adquirir 60 anos, ele não perde a capacidade civil. A capacidade civil, ele continua usufruindo, gozando dela plenamente. Então, e aliás, deve ser preservado isso. Sim. Né? O Estado, ele não apenas reconhece isso de maneira muito clara, mas como ele permite que só seja mitigado, que seja relativizado essa capacidade civil apenas com ordem judicial. Enquanto não existir uma ordem judicial, obviamente, esse indivíduo deve ser respeitado, ele vai gozar de sua plena capacidade civil, sem dúvida.